Olá pessoal, sobre a luz aqui com vocês. Então, eu estou naquele período de organização de coisas, fim de ano, a gente rasga papel, a gente revê coisas, a gente arruma, né? A gente pega estantes, desarruma e arruma de novo e a gente começa a olhar coisas que não faz mais sentido, joga fora, rasga e vamos por esses caminhos, não é isso? E dentro dessas arrumações, eu encontrei um livro que um amigo meu fala muito, toda vez que ele se encontra comigo, ele fala Pierre Levy, porque eu trabalhava com educação à distância, e antes da educação à distância virar isso que é, né? E para vocês terem ideia, em 93, o tempo e espaço não existe. Então, aí nisso, ele falava muito Pierre Levy, que a gente lia muito Pierre Levy. E olha que incrível, eu encontrei uma publicação do Pierre Levy, o primeiro livro dele, assim, que chegou ao Brasil, que é As Tecnologias da Inteligência, né? Um dos livros, né? Que o futuro do pensamento na era da informática. E é muito legal, eu queria trazer um trecho para vocês, que é sobre... Tem um texto aqui que é sobre memória, né? Que eu também achei muito bom. O que é que ele está trazendo no livro? Só para vocês entenderem. Era o período onde a gente estava começando a ter o computador pessoal em casa. Então, a pessoa jovem não viveu isso. Então, o seu computador pessoal, então aqui era a abordagem de como seria esse novo momento de você ter em casa um computador só para você, né? Eu trazia algumas preocupações, porque ele dizia, a gente vai estar lidando com uma linguagem nova, né, que é multimediática, e ele também falava sobre os hipertextos, os links que dão acesso a outros links. Então, tudo isso era muito novo para as nossas mentes, né? E nessa publicação ele fala sobre essa metáfora do hipertexto, depois ele vem falar sobre oralidade, né? Escrita informática, a gente sai do falar oral, da escrita para a informática. E, gente, é incrível, porque isso foi em 1993. E aí, quando a gente está falando oralidade, OK, escrita, será que estamos escrevendo ou estamos cada vez mais nos distanciando da escrita, né? Hoje até robôs chegando aí, né, e fazendo as funções que eram nossas funções. Então, e aí ele continua, e aí nesse segundo capítulo, né, ele vai falar sobre palavra e memória e o esquecimento. Na palavra e memória, que é a página 76, que ele vem e fala o seguinte: se a humanidade construiu outros tempos mais rápidos, mais violentos que os das plantas e animais, é porque dispõe desse extraordinário instrumento de memória e de propagação das representações que é a linguagem. É também porque cristalizou uma infinidade de informações nas coisas e em suas relações, de forma que pedras, madeira, terra, construto de fibra ou ossos, metais, retém informações em nome dos humanos. Ao conservar e reproduzir os artefatos materiais dos quais vivemos, conservamos ao mesmo tempo os agenciamentos sociais e as representações ligadas às suas formas e seus usos. A partir do momento em que uma relação é inscrita na matéria resistente de uma ferramenta, de uma arma, de um edifício, de uma estrada, torna-se permanente. Linguagem e técnica contribuem para produzir e modular o tempo, para reflexão, né? Então, ele traz dizendo que linguagem e técnica contribuem para produzir e modular o tempo. Sim, porque naquele momento chega uma máquina grande que vai ficar em mesas nas nossas casas, né? Que são os computadores pessoais. Hoje a gente já reduz para notebooks, tablets e simplesmente para essa telinha, que é mais fácil para a gente de manusear. O texto, o esquecimento, para mim também é um texto assim que é muito grandioso, porque talvez naquele período, quando eu estava lendo esse texto, eu não sentia dessa forma, pelo fato de que a gente estava entrando nessa história, né, de uma tecnologia. E quando eu estou agora lendo, eu me encanto com o que ele escreve. Quem ensina e quem aprende. Quem pede e quem recebe. Quem infere a partir de novos dados, conecta entre si as informações, descobre conexões. Quem percorre incansavelmente a trama labiríntica da rede. Quem simula o quê? Indivíduos, programas, agentes, grupos conectados por grupo ware, operadores de todos os tipos, instituições.
negociantes cavalgando entre dois mundos, passantes, coletividade transversais, tradutores, interfaces e redes de interfaces. O universo digital anterior descrito certamente tem algo de ficção científica realista. Entretanto, talvez mais que isso, seja uma imagem transporta da ecologia cognitiva, que há muito que o saber se acumula, cresce e fermenta, se altera e se estraga, funde e bifurca em uma grande rede mista, impura, fervente, que parece pensar por conta própria. Como a utopia política, da qual é uma variante, a utopia técnica se confronta à complexidade dos processos sociais, à irredutível multiplicidade do real, aos acasos da história. Sonha hoje com um mundo síncrono, sem retardo, sem ficção, sem perda. Projeta um tempo contraído sobre um instante pontual, um espaço abolido. Desejaria flexibilidade de um hipertexto ou um modelo digital para esses monstros tardios, compósitos, tecidos por mil memórias que são as coletividades. Mesmo se este ideal realizasse ao preço de gastos enormes, em alguns pontos, segmentos, indústrias, militares e financeiras de todo e outros mundos continuarão a reinar a desordem e a profusão de Babel. Supondo que a camada de interfaces digital aqui descrita efetivamente se estabeleça, os velhos suportes da escrita e da imagem guardarão ainda alguma importância. Uma infinidade de circuitos informais, pessoais, pertencentes à oralidade arcaica, continuarão a irrigar as profundezas da coletividade. Ainda que processada por novos métodos, uma grande parte da herança cultural permanecerá. É impossível também não subestimar o tempo necessário para traduzir e qualificar o antigo estoque, as dificuldades que serão encontradas para padronizar os sistemas, a soma de esforços e de imaginação que será preciso empregar para elaborar sucessivamente novos documentos hipertextuais, obras multimídias originais, modelos digitais de fenômenos complexos. Ainda que espantoso dispositivo técnico já estejam prontos para o uso, não se improvisará uma nova tradição estética e intelectual em poucos anos. E aqui ele continua: por mais que elas sejam constanciais à inteligência do homem, as tecnologias intelectuais não substituem o pensamento vivo. O enorme estoque de imagens e palavras ressoando ao longo das conexões, cintilando sobre as telas, repousando em massas compactas nos discos, esperando apenas um sinal para levantar-se, metaforciando-se, combinar-se entre si e propagar-se pelo mundo em ondas inesgotáveis de modelos em via de construção. Inesgotáveis, esta profusão de signos, de programas, essa gigantesca biblioteca essa biblioteca de modelos em via de construção, toda essa imensa reserva não substituirá ainda a memória. Porque a operação da memória não pode ser concebida sem as aparições e supressões que a desagradam, que a moldam em seu interior. Pierre Levy, 1993.